com tanta coisa acontecendo, não fuça mais nada, tem time importante aí devendo premiação do jogador. Eu estou atrás. Aí eu leio coisas que parece que está todo mundo no mundo da lua. Vários clubes com problema. O Internacional, vocês viram o que fez o Internacional? O Internacional pegou o Thiago Maia no Flamengo, não pagou o Thiago Maia, aí queria vender para o Santos com lucro. Pelo amor de Deus, gente, isso é um cúmulo, isso é um escárnio. Você não paga, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar o carro do Bruno, vou trabalhar de Uber. Eu dou um calote, não pago o Bruno, prometo e não pago o Bruno. Ando com o carro, ganho dinheiro no Uber, né, no aplicativo, faturo uma grana, e aí eu resolvo vender o carro. Eu vou vender o carro para você, Thiago. Aí eu falo, eu comprei por 10 do Bruno, vou te vender por 15. Ou seja... Valorizou. Eu ganho 5 em cima, aí finalmente eu vou pagar o Bruno, que está esperando um tempo e não recebeu o dinheiro, e ainda ganhei dinheiro utilizando esse carro. É isso que o Internacional tenta fazer, e as pessoas acham normal. Um golpe de mestre, isso é uma sacanagem, gente. Isso é uma vergonha. Como é que o Internacional não tem vergonha disso? Como é que o presidente Barcelos permite isso, capitaneia isso, será? Não, peraí, não, isso aqui não. Vamos ter um pouco de, né? Pelo amor de Deus. E o Flamengo, segundo o próprio Bruno Espírito falou isso, o Flamengo deu prazo elástico para o Inter pagar por conta da enchente lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. E ainda assim não recebeu as parcelas. É isso. Então, notícia tem um monte de coisa absurda, mas aí é só contratação. Aí um clube não contrata, não precisa contratar. O Corinthians está contratando agora? Contratou alguém? Não. Não precisa mais. Não, agora não. Não precisa, contratou um monte de gente, mesmo sem ter dinheiro, quer contratar mais quem, gente? Ficaram dessa coisa de Pogba aí e tal, essa conversa. Não tem que contratar. O Corinthians hoje, dinheiro ele não tem, mas um time ele tem. Tem bons jogadores, não precisa contratar. Tem gente ali que o Memphis Depay mal jogou algumas partidas. Agora ele vai ter uma temporada inteira, né, e tudo mais. Por exemplo, né, entre outros jogadores interessantes que o Corinthians contratou. Então não precisa contratar. Palmeiras é outra situação, está dando uma arejada no elenco, se livrando de uns, trazendo outros, é uma outra situação. O Atlético Mineiro, num outro momento, tirando um pouco o pé. E o Cruzeiro é aquela coisa que eu já falei, só falta o tatu, é a ilha da fantasia. Vários jogadores que os outros clubes não queriam, Gabriel, Cássio, Fagner, quem é o outro? Dudu. Esse quarteto, Flamengo, Palmeiras e Corinthians, não queriam mais esses jogadores. Ídolos, Fagner menos, mas os outros três, ídolos, grandes ídolos desses clubes, mas não queriam mais ficar com eles. Aí o Cruzeiro traz, põe no pacote, põe um laço assim em cima e fala, olha só o que eu trouxe para vocês. Uau! Mas todos eles são jogadores, até o Cássio, são jogadores que precisam se recuperar. Mostrar que ainda podem ser capazes de jogar um grande futebol. E 3 deles são já veteranos, né? O Gabriel não, mas os outros são veteranos. Então, você vai se pautar por isso? O rubro-negro, até o corintiano, que se pautar por essa loucura aí do Cruzeiro, contratando assim essas coisas do Cruzeiro, está completamente equivocado. Ele não precisa disso. Ele não tem essa necessidade. Está muito bem resolvido com relação a isso. Os problemas do Flamengo são outros que a gente pode falar aqui durante, inclusive, as questões que envolvem lá a demissão de um bando de gente, a forma como tudo aconteceu e a promessa não cumprida pelo presidente. Se você promete uma coisa e você de cara não cumpre, evidentemente você vai sofrer críticas em função disso. É inevitável. Então, quem promete tem que arcar com as consequências, né, do não cumprimento daquilo que foi prometido. A gente já vai falar sobre esse assunto, né, que o Mauro trouxe até na sua coluna, trouxe no canal também. Agora, sobre essa situação, eu até discordo do Mauro só sobre as contratações. Minha opinião, se o Wesley sair, eu acho que precisa ter um lateral direito. E o Wesley está recebendo muita proposta aí da Inglaterra, inclusive. É o jogador mais assediado do Flamengo nesse período. Se o Fabrício Bruno sair, aí o Mauro falou que o Flamengo precisa de um zagueiro. E eu acho que pontual, o Flamengo precisaria sim de um atacante, que é o caso do Juninho. E a minha opinião, eu não acho o Rossi goleiro para ser titular do Flamengo. Eu não acho. Eu não vejo segurança no Rossi, como eu vejo em goleiros como o Everton, né, do Palmeiras, que eu acho um goleiraço, como eu via, né, também na época do Cássio no Corinthians, que era um goleiraço, e agora ele está no Cruzeiro, para ver se... Eu acho que o Rossi não passa muita segurança. Essa é minha opinião. Eu acho que também seria uma posição para o Flamengo ir atrás, mas o Flamengo nem pensa em contratar um goleiro. Agora, tem essa situação do Juninho, né, o Bruno Prado? Que o Juninho, ele tá no futebol do Azerbaijão, como o Mauro falou, né? É um jogador que é achado ali por scout, vai custar ao Flamengo entre 4 e 5 milhões de euros. Agora, eu me lembrei muito, Bruno, não sei se você concorda, da situação do Paulinho no Corinthians.
que é mais ou menos a mesma idade, um jogador que não tinha despontado em lugar nenhum, chegou até do Audax, se eu não me engano, no Corinthians, com 27, 28 anos, e depois se tornou ídolo do Corinthians, jogou no Barcelona, jogou Copa do Mundo, porque o Juninho do Qarabag, né, do Azerbaijão, ele tem 55 jogos pelo Qarabag, 31 gols e 2 assistências. Isso em 2023, 2024. Nessa temporada agora, 2024 e 2025, ele tem 25 jogos e 11 gols, 2 assistências. Só que eu fui ver aqui a carreira do Juninho. É por isso que eu falo, é um risco. Porque também não é um jogador de graça, é 5 milhões de euros. O Juninho, do Atlético Paranaense, ele foi para o Guaratinguetá, ele passou pelo Portimonense, que é time pequeno de Portugal, Brasil de Pelotas, Novo Horizontino, Figueirense, Vila Nova, Estoril, que é time pequeno de Portugal, Chaves, que é time pequeno de Portugal, e Qarabag do Azerbaijão. Ou seja, esse cara não construiu carreira nenhuma até chegar no Qarabag aos 28 anos. Para mim, é um risco alto, mas eu não entendo mais de futebol do que o Boto, do que os caras que fazem o scout do Boto. Mas um jogador com 28 anos, que nunca defendeu um grande clube, Bruno, é assim, é uma surpresa, como disse o Mauro, cara. Se o Mauro César nunca viu esse cara jogar, imagina o resto, imagina eu, que vejo muito menos jogo, eu nem sabia quem ele era. E tá surgindo aí agora como provável reforço do Flamengo, Bruno. O Juninho é um jogador que, como vários que tem brasileiros aí pelo mundo, principalmente em Portugal, né? Você citou o Portimonense, o Estoril e o Chaves, né? Tem muito jogador brasileiro em time pequeno de Portugal. O próprio Hugo, goleiro, a gente já conhecia ele do Flamengo, mas antes de vir para o Corinthians ele estava no Chaves, né? Que foi rebaixado, inclusive. Então lá em Portugal tem muito brasileiro que acaba jogando lá, alguns se destacam, vão para outro lugar, outros fazem carreira lá mesmo, né? Em times pequenos. O Juninho é um jogador que assim, eu conheço muito pouco. Teve um jogo do Qarabag com o Bayer Leverkusen numa Liga Europa que ele teve algum destaque, mas sim, de ver jogo, não conheço o jogador. Aí depois que veio esse interesse do Flamengo, fui dar uma olhada, fui ler algumas coisas, vi alguma coisa. É um jogador, sim, que pelo que deu para ver, de força, de movimentação. Não é um pivô, é um cara que parece que gosta mais de receber a bola na frente para correr, pressiona bem saída de bola e isso é uma coisa que no sistema do Felipe Luiz é bom, ele gosta de pressionar a saída de bola no campo do adversário, aí os atacantes, claro, tem que fazer isso. Então me parece que esse jogador tem essa característica, mas é uma coisa assim, até pegando um pouco dentro do que o Mauro falou, nesse período, e ainda mais num período de rede social, em que as coisas são, às vezes, exageradas, ficam procurando, assim, nomes, estrelas, e o Flamengo, como é um time que nos últimos anos tem muito dinheiro para investir, né, já de algum tempo, fica sempre à busca por uma grande estrela. E não tem grandes estrelas disponíveis aqui para o mercado nacional. Tem ótimos jogadores, alguns sim, algumas grandes estrelas, mas são poucas, não são tantas assim. O Flamengo, ele já tem os seus jogadores diferentes. Você pegar os times até os melhores, nenhum tem 5 jogadores diferentes. Tem 2, 3 talvez, e aí vários bons jogadores, vários jogadores muito bons. Mas diferente que eu digo é aquele cara que não é um cara muito bom. Flamengo, eu acho que todos os zagueiros do Flamengo são muito bons, por exemplo. Mas os outros times também têm zagueiros desse nível. Então, por mais que eles sejam bons e eventualmente sejam convocados para a seleção, os outros times também têm. Você vai, Léo Ortiz e Léo Pereira, é uma zaga boa? Muito boa, mas Gustavo Gomes e Murilo também sei lá, Arboleda e Alan Franco também é uma zaga muito boa, Bastos e Barbosa, então não é um diferencial. O que é diferente lá? Gerson é um cara diferente, não é todo time que tem um Gerson. Pedro, né, antes de se machucar, é um cara diferente, não é todo time que tem o Pedro. E, eventualmente, alguns que sem a mesma regularidade também fazem diferença. O Arrascaeta já foi mais regular. Hoje, ele de vez em quando faz a diferença por problemas físicos, mas ainda é um cara diferente, não com a regularidade do Gerson e do Pedro.
Até o Cebolinha, às vezes, faz algo diferente. O Bruno Henrique, depois da lesão, também passou a ser uma coisa mais eventual, mas de vez em quando faz. Mas diferente mesmo, o Flamengo tem 2 já. Tem o Gerson e o Pedro. E, eventualmente, um ou outro pode ser esse terceiro jogador diferente. O resto, ele tem jogadores que estão entre os melhores da posição no Brasil, que é mais ou menos o que os outros times mais fortes também têm. Então, não existe, assim, esse grande nome sempre à disposição. E o Flamengo, nesse ano, ele tem essa questão do terreno, do estádio, então ele não tem a mesma sobra ali para contratação e ele antecipou mesmo meio que essa janela de janeiro por causa das contusões. O Michael e o Plata, eles chegam porque o Cebolinha se machucou e porque o Luiz Araújo se machucou. O Alexandro, ele chega porque o Vinha se machucou. Se esses jogadores não tivessem machucado, não viriam esses jogadores. Então foi meio que uma antecipação dessa janela. Então o Flamengo tem um elenco muito bom e o que ele pode fazer é repor, né? Um atacante, um zagueiro, se o Fabrício sair, porque o Davi Luiz também saiu, então ele só tem hoje o Léo Ortiz e o Léo Pereira, que já jogaram bastante, né? Contando que o Fabrício deva sair. Então é isso, assim, não tem grande emergência. Claro que sempre é o resultado que vai determinar tudo, né? Se o Flamengo ganhar títulos nesse ano contratando pouco, isso pode servir até como um exemplo para o ano que vem. Ano que vem as pessoas vão estar falando, não precisa contratar muito não, a gente ganhou aqui contratando 1, 2, no máximo 3, então esse ano vamos fazer a mesma coisa. Mas se não ganhar, se o ano não for bom, vão querer que contrate 10 caras na próxima janela. Então é isso que vai determinar, mas necessidade mesmo não tem. O elenco do Flamengo, ele é bom o suficiente para competir nos principais torneios aqui do Brasil e da América do Sul. Né, Flávio? E a gente está falando também, né, nessa situação do Juninho, o Mauro até comparou com o Igor Jesus, né? O Juninho está com 28 anos e aquele currículo que eu falei, o Igor Jesus, como disse o Mauro, também, saiu do Curitiba, ele tem 23 anos, é bem mais novo, mas saiu do Curitiba, foi para o Shabab Al-Ahly da Arábia e veio para o Botafogo. Também era um cara bem desconhecido e chegou a ser protagonista no ano passado e titular da seleção brasileira. E é verdade, foi um cara que foi descoberto por scout. Agora, Flávio, o Juninho, essa situação do Juninho, né, saiu na imprensa que o Felipe Luiz ligou para ele. E aí mostra uma nova tendência, né, desse Flamengo do Felipe Luiz. Porque eu mesmo trouxe a notícia aqui que o Richarlison me falou que o Felipe Luiz ligou para ele, perguntando se teria a chance dele vir para o Flamengo, quais os objetivos dele com o Richarlison, por que ele gostava do estilo de jogo dele. Também trouxe a notícia que o Felipe Luiz ligou para o Firmino, né? Ou seja, é um treinador que ele tá se envolvendo nas negociações do Flamengo. Fica meio perceptível que o Felipe Luiz, ele aprova as negociações, ele corre atrás, ele tenta convencer o jogador, dizendo provavelmente qual é o seu estilo de jogo, como é que o jogador vai ser usado. Isso é positivo, Flávio, na sua opinião? Um treinador tão participativo quanto o Felipe Luiz, porque todos esses atacantes que o Flamengo entrou em contato, o Felipe Luiz ligou. O Felipe Luiz conversou e tentou convencer os caras. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Flávio. Olha, Pilhado, boa tarde a você, boa tarde aos amigos. Eu creio que isso seja uma coisa mais ou menos normal. Os treinadores se envolverem, até conversarem com pessoas. A gente lembra de uma ligação que o Gabriel Jesus contou que teve do Guardiola, estamos falando de Guardiola, quando ele queria que o Gabriel, ainda no Palmeiras, fosse jogar lá no time dele, né, no City. Então eu acho que é mais ou menos normal. Esse processo é interessante, porque aí o treinador, ele vai ter um poder para explicar para o jogador o que ele espera dele, qual é a expectativa, como é que o time funciona. Vai criar uma certa cumplicidade, no melhor sentido, com esse jogador a partir desse momento. Então eu acho legal, importante que o treinador participe sim e mostre para o jogador aquilo que ele pretende, especialmente se for um jogador disputado. Como o Bruno falou, depois que apareceu o nome do Juninho, a gente foi fuçar. Eu achei um artigo de um jornal espanhol, dizendo que o Sevilha estava praticamente fechado com o Juninho, mas que o Flamengo entrou no negócio e o Sevilha não tinha poder de brigar com a grana do Flamengo, ou não tinha interesse de brigar com aqueles valores. Acho que não tinha poder financeiro mesmo. O Sevilha estava vivendo um momento difícil. E que o Juninho que o Sevilha perdeu o Juninho para o time do Flamengo. Como ele jogou Champions League, é possível que ele seja um jogador conhecido, relativamente conhecido por lá. Eu realmente conheço muito pouco desse jogador.
e vamos ver o que vai acontecer. Mas pelo que diz o jornal espanhol, o Juninho já estaria praticamente acertado com o Flamengo. Ele desistiu do Sevilha para vir para o Flamengo. É uma situação, parece que o clube, o Qarabag, já tinha negociado com o Sevilha. Mas o jogador quer jogar no Flamengo, né? Parece que o jogador quer jogar no Flamengo e está sendo dado lá na Espanha como um chapéu, né? O Marca, jornal espanhol, ele disse que foi um chapéu do Flamengo no Sevilha. Então, é uma situação que eu não sei nem se é porque o Sevilha não conseguiu cobrir, tá, Flávio? Eu acho que é o jogador que quer jogar no Flamengo. Eu acho que foi uma escolha dele, o clube até foi pego de surpresa, mas ele está muito perto de acertar com o Flamengo. Mauro, eu queria te escutar também sobre essa situação, né? Do Felipe Luiz ligando para os jogadores. O Felipe Luiz, a do Richarlison, eu tenho certeza, porque o Richarlison me falou. Ele falou, Thiago, quem me ligou foi o Felipe Luiz, me falando por que ele queria que fosse eu, por que ele gostava das minhas características, como que eu ia jogar. E agora, o Felipe Luiz de novo liga, né? Porque saiu aí nas notícias que o Juninho recebeu ligação do Felipe Luiz e também queria saber dessa situação aí do Flamengo, né, Mauro? Porque o BAP, eu já falava, você também, né, já sabia, o BAP é um cara polêmico. O BAP é um cara curto e grosso, o BAP é um cara que faz o que ele acha que tá certo e dane-se. É um cara que tem essa convicção e eu já falei aqui várias vezes, né? Que ele me disse, Thiago, não estou no Flamengo para fazer amizade. Estou no Flamengo para fazer esse clube uma potência. Agora, Mauro, ele não precisa estar no Flamengo para fazer amizade. Mas ele prometeu que ele ia chegar no clube e não ia fazer demissões em massa. E, cara, ele tá renovando quase tudo, né? Não digo que tá errado, não. Tá indo só de encontro ao que ele falou. A gente vai voltando aí pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro, o que você acha dessa situação do Felipe Luiz? Sempre entrando em contato com os jogadores que podem ser negociados com o Flamengo, se isso é bom ou se não faz diferença. E essa política do BAP, que ele prometeu não mudar muita coisa na sua chegada e chegou mudando tudo, né, Mauro? O Felipe Luiz ligar, eu acho que faz parte, né? Isso é comum na Europa, ele é um técnico com essa cultura europeia, então, e outros fazem isso, né? Aqui no Brasil também. O cara liga para saber qual conversar com um jogador, saber se tem interesse, falar sobre de que maneira gostaria de contar com ele. É uma espécie de uma aproximação, né? Não é ele que vai fechar o negócio, é mais uma sondagem do que outra coisa. No caso do Richarlison, o Flamengo não teria condições de pagar o que o Tottenham pediria por ele. Ele está machucado, né? Mas, sabe lá, de repente aceita um empréstimo, alguma coisa. É uma sondagem inicial. Se o jogador fala que gostaria e tudo, de repente o clube tenta alguma coisa, né? Mas é mais nessa linha que eu vejo. Não acho isso assim, uma coisa tão diferente, não. Acho que até é mais ou menos normal isso aí. E sobre a situação do BAP, da chegada mudando tudo, que foi você que trouxe essa notícia, né, irmão? O BAP, eu ontem entrevistei ele pelo aplicativo de mensagem, né? Ele respondeu minhas perguntas e eu questionei justamente, começando por conta de um vídeo que a gente tem, inclusive, aí. Até seria interessante mostrar o vídeo primeiro, que foi gravado no dia 26 de novembro, 13 dias antes da eleição. Seria bom mostrar o vídeo para poder contextualizar. Não sei se a gente consegue mostrar esse vídeo, Kaique? Se a gente puder mostrar esse vídeo, eu vou esperar aqui. Bom, vamos mostrar esse vídeo então, que o Mauro César pediu aqui, do BAP, né? Onde ele fala dessa nova política, para depois o Mauro trazer esse questionamento, porque mudou o departamento médico, mudou até o setor ali de nutricionistas, mudou comunicação também mudou muita coisa, além do que ele já tinha prometido, né? De esvaziar o poder de vice-presidente e colocar um diretor técnico que mande no futebol, como tá mandando o Boto. Vamos ver o vídeo aí. Bom dia, funcionários do Flamengo. Hoje é 26 de novembro de 2024. Eu estou gravando esse vídeo hoje aqui para tranquilizar vocês. Não se deixem levar por essas mentiras que estão chegando aos nossos ouvidos, de que se a nossa chapa vencer as eleições, que vai haver uma demissão generalizada no clube. Isso é mentira. Vamos focar no futuro do Flamengo. Conversa com quem me conhece, com quem já trabalhou comigo, com quem já esteve comigo, ou mesmo com funcionários do clube com quem eu já interagi.
nesses 12 anos de clube. Vejam, conversem, avaliem, vejam quem ameaça, quem usa o terror para, de alguma maneira, gerar desconforto e medo em vocês. Nossa chapa está pensando no futuro do Flamengo, junto com aqueles que ajudam a construir um Flamengo cada vez maior como vocês. Saudações, rubro-negro. Olha aí, ó. É o BAP falando que estavam inventando notícias com relação a ele, que ele iria mudar tudo, e ele acabou mudando. Não que eu não ache, tá? O departamento médico. Eu acho que o departamento médico do Flamengo muitas vezes ficou devendo muito. Minha opinião. Toda hora era jogador machucado, era jogador que acabava de sair do departamento médico, voltando para o departamento médico, jogador demorando para se recuperar. Uma opinião minha, pelo que eu via muitas vezes. Mudou. Já teve até entrevista do Runco aí em podcasts, que é o novo chefe do departamento médico do Flamengo. Não novo, né? Porque ele volta, ele ficou anos no departamento médico. Dizendo que não precisa poupar jogador, que ele discorda dessa visão de poupar, que jogador tem que jogar. Ou seja, já é uma polêmica nessa chegada do Runco e mudou muita coisa, né, ô Mauro? Muita gente foi demitida no Flamengo, contrariando esse discurso do BAP. Não é contrariando o discurso, não. Ele não cumpriu o que ele prometeu. É pior do que isso. Ele prometeu. Ninguém o obrigou a gravar esse vídeo. Isso foi há pouco mais de 40 dias, gente. Ele garante ali de forma categórica que não vai mandar embora. Ele mandou dezenas de pessoas embora. Essa questão do departamento médico, assim, eu penso da seguinte maneira: eu sou jornalista, eu não tenho a menor condição de avaliar o trabalho de um departamento médico. Não tenho essa pretensão. E um jogador que se machuca, que volta, eu não posso responsabilizar os profissionais de um departamento médico, porque eu não sei se o jogador tem um problema crônico, se ele fez o tratamento direito, se o caso dele, de repente, é mais grave, às vezes tenta-se uma recuperação conservadora, mas o caso pode ser cirúrgico. Tem várias vertentes aí. E o departamento médico era formado por dezenas de pessoas. Ninguém prestava. Todos eram incompetentes. Tudo bem, queriam a cabeça do Tanuri, que era o chefe do departamento. O Runco herdou essa posição. Tem até um viés político aí. Ok, mas demitir todo mundo? Todas as pessoas? Ontem eu tive informação, publiquei no meu blog, que o nutricionista de performance, os rapazes que faziam esse papel, gente, não é a nutricionista ou o nutricionista do refeitório da comida, é o nutricionista de performance. Ontem teve umas malas, não, você está errado, eu li não sei aonde que tem lá, tem um nutricionista, claro, no refeitório, mas o cargo que foi extinto, pelo menos momentaneamente, foi de nutricionista de performance. No jogo, especialmente quando está no intervalo, no tempo técnico, você não vê ali os caras pegarem aqueles saquinhos ali, com aquelas proteínas, vitaminas e tal, aquelas coisas que vêm ali dentro. Aquilo ali não é uma caixa com várias barrinhas de cereal, o cara escolhe e come qualquer uma. Aquilo ali é passado por profissionais e é para recompor aquilo que o jogador perde durante o jogo, né? Sais minerais, etc. E tem ali o que é adequado para cada um. Então esses caras são importantes para os atletas. Gente, é o futebol de 2025, porra. Não de 81. Não adianta falar que no meu tempo era assim, no meu tempo, quando eu comecei nessa profissão, eu batia na matéria na máquina de escrever. Não existe isso, acabou, mudou. Então hoje existem mais profissionais ao redor, porque o futebol avançou demais. E esse cargo, a apuração que eu tive ontem, foi momentaneamente extinto pelo novo comando da comissão médica, do departamento médico. E os jogadores, mesmo em férias, estão se representando agora à tarde, não gostaram, soube que não gostaram, e alguns até já fizeram contato. Não, peraí, não, a gente precisa desses profissionais aí, isso é importante. E essa entrevista do Runco, a gente tem, acho que o áudio também aqui, é assustadora. Foi já há alguns meses, em agosto. É assustadora. É extremamente preocupante. Extremamente preocupante. O que ele fala naquele trechinho para um podcast, né? Ele deu essa entrevista em agosto e ele fala coisas assim que assustam até. Então o Flamengo hoje desmontou o seu departamento médico, mandou embora várias pessoas. O BAP, na entrevista que me concedeu, admitiu que algumas foram demitidas porque fizeram campanha para o outro candidato. Ele recontratou o Paulo Dutra, que é um executivo que foi importante na reestruturação do Flamengo. Talvez o cara mais importante tenha sido ele, muito mais do que qualquer cartola, que ele era o cara que fazia o dia a dia do Flamengo desde 2013. Esse profissional, ele sai depois do Flamengo quando recebe um convite de uma grande empresa, ele vai embora. E ele voltou agora para ser de novo o diretor-geral no lugar do CEO, que saiu, o CEO, que era o Belotti, que era da turma lá da gestão do Landim. Esse cara mal chegou, teve dezenas de demissões, ele teve condições de avaliar esses profissionais.
Ele saiu há anos do Flamengo. Gente, não é verdade que o Flamengo só tem amadores. Isso é uma cascata. Você acha que uma empresa chamada Clube de Regata do Flamengo, que tem um CNPJ, e que sai de 400 e poucos milhões, que faturava em 2018, para 1,3 bi em 2013, tá? 2014 não temos ainda o número oficial, né? Só tem incompetentes? Na entrevista, o BAP ainda fala que o Flamengo não tem compliance. E eu depois mandei para ele. Tem sim, mandei até os documentos para ele e publiquei. Tem compliance. E o BAP ainda contratou, como funcionários, gerentes e um diretor, 4 sócios que o apoiaram na campanha. Eu perguntei, não seria melhor ter um processo seletivo para essas vagas? Não, porque já tem os caras aqui. Quem selecionou? Ele. Foi ele que selecionou? Quais os critérios? Qual a qualificação dessas pessoas? O sócio apoia, vira funcionário do Flamengo, é isso? Esse é o começo de gestão? Esse é o profissionalismo tão decantado? Desculpa, eu discordo. Eu discordo. Eu discordo. Eu discordo veementemente. E acho que eu estou apresentando ótimos argumentos aqui para discordar. O profissionalismo não é mandar a gente embora, é ficar com os bons e tirar os que não servem. Porque são incompetentes, porque têm má vontade, porque são vagabundos, que são preguiçosos, sei lá o quê. Aí você tira. Mas tem uma turma lá querendo trabalhar. Isso não é emprego público. Eles não são concursados. Nem deveria existir concursado, na minha opinião, essa coisa de estabilidade. Essa é outra história, né? Essa é outra conversa. Enfim, não vamos entrar nessa seara. Eram funcionários do Flamengo que trabalhavam, gente. Então, em 2 dias úteis, 3 dias úteis, eles já detectaram que não servia e mandaram embora? Assim, sem mais nem menos. Todo um departamento médico, os jogadores vão chegar hoje no CT, daqui a pouco, vão encontrar tudo modificado. Tem necessidade disso? O fisioterapeuta tem responsabilidade? Como é que pode avaliar se ele é competente ou incompetente? Porque os jogadores se machucavam? Se machucavam porque você joga... O BAP falou isso na sua posse, 18 de dezembro. O Flamengo, se passar em todas as competições e avançar, pode fazer 85 jogos no ano. É por isso, meu amigo, que os jogadores se machucam. Porque jogam toda hora. O Pedro se machucou treinando na seleção. A culpa é do departamento médico do Flamengo? Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E assim, quando o jogador não se recupera, pode ser por várias razões. Pode ser incompetência médica? Pode. Mas pode ser também que o jogador não se tratou bem, pode ser que o jogador, o organismo não reagiu bem, tem várias situações. Às vezes a necessidade do time de escalar um jogador que não está 100% precipita uma escalação e aí piora a contusão, mas aí é uma pressão que o médico sofre do clube, do dirigente, do técnico, né? Precisamos dele. O Arrascaeta jogou machucado no final do ano passado. E ele falou, precisa operar o joelho. E operou o joelho. Até entrou antes, né? Se afastou antes para operar o joelho. Nada muito grave, não era o caso do Pedro, do Vinha, né? Ou era como do Bruno Henrique, que foi um negócio gravíssimo, mas tinha um problema do joelho. E se piora a história de vez do joelho, mas ele teve que jogar, e ele ajudou. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, ele jogou. Fez gol na final, no Rio de Janeiro, no primeiro jogo, inclusive. Não é? Então tem muitas questões, gente. É leviano, na minha opinião, o torcedor que chega, manda embora, não serve. O que você conhece dentro do Flamengo, meu amigo? Você conhece o pessoal do setor de compras, do setor de marketing? O cara que faz a rede social? Porque você viu um erro no Twitter, não sei o quê, você acha que o rapaz que faz a rede social ele é incompetente? O erro pode ter sido cometido por outro, que de repente já foi até demitido. Ou pode ter sido um erro perdoável. Então você vai rotular assim as pessoas? Pelo amor de Deus, sabe o que acontece? O torcedor hoje em dia de rede social, ele já acostumou com um negócio horroroso, que assim, qualquer jogador é bagre. Qualquer jogador é bagre. Quando o cara joga uma partida ruim, ele já desce o cacete. Como se ele no trabalho dele não falhasse. É o infalível, é o bambambam, bom pra cacete, não erra, né? Uma arrogância, uma coisa nojenta. Agora eles estão transformando isso, alguns deles, para os funcionários de um clube. Ele não conhece, não sabe o que faz as pessoas. Então, vou te dizer uma coisa, se o Flamengo, com tanta gente incompetente, para demitir dezenas, sai de um faturamento de 400 e poucos milhões para 1.300 em 5 anos, que foi em 5 anos, com incompetentes, nossa, então se botar uma turma de rapazes ali competentes, moças competentes, vai faturar 10 bilhões, então, por ano, que loucura. Pelo amor de Deus, tem um viés político aí, muito evidente. Ele falou. Funcionários que apoiaram outra chapa. E o curioso, o Flamengo já contratou gente que trabalhou na campanha, para essa gestão, já contratou gente que trabalhou para a chapa adversária na campanha agora, até que terminou em dezembro. É contraditório. É tudo contraditório. Muito contraditório. Eu achei, assim, um começo muito ruim. Muito ruim. E o principal, ele prometeu e não fez. De cara. Ele gravou o vídeo. O BAP gravou o vídeo. E eu apenas o questionei. Agora estou dando a minha opinião, pela primeira vez, com mais clareza aqui. Pegar lá o meu blog, lá o meu canal, tem lá perguntas e respostas. Perguntas e respostas.
Por que você contrata 4 sócios que te apoiaram em vídeo? Tem vídeo dos caras declarando apoio. Qual a qualificação? Tem um cara lá na rede social. Aí você olha o LinkedIn dele. Não parece ser um cara preparado para cuidar de rede social. De repente, né? Mas tá lá, rede social. Gerente de rede social. Tem um novo gerente de relacionamento com a torcida. O que é isso? Vocês imaginam que é um gerente de relacionamento? O que ele faz? Quais são as atribuições? Quais são os pré-requisitos necessários para que essa pessoa tenha um salário pago pelo clube? E aí tem uma outra coisa, Tiago, que eu acho que é importante falar, que é o seguinte, até porque mudou a comunicação também, não a comunicação do futebol, estou falando da comunicação do clube, tá? Que trabalha com a presidência. Tem gente que vem do mundo corporativo, aí você tenta obter informação e você não consegue resposta. Deve achar o seguinte, o jornalista, não vou responder, acabou. Minha filha, o negócio é o seguinte, no mundo corporativo, quando você cobre lá o que acontece numa empresa, por exemplo, aquela notícia, aquela decisão do CEO, do conselho diretor, ela interessa aos acionistas, não ao público, tá? E pode interessar ao público se aquilo impactar em preço para o consumidor final e tal, mas é um universo menor. No futebol é diferente, sabe por quê? O patrão não é o presidente que você vai lá na sala dele e conversa com ele. O patrão é a torcida. E a torcida o tempo todo quer saber o que está acontecendo. E a cobertura jornalística é muito maior do que no noticiário econômico. Não tem comparação. Nós estamos aqui no programa falando sobre isso. É muita gente falando de Flamengo o tempo todo, pra caramba. Olha, então se não souber se comunicar, acaba se atrapalhando, acaba se confundindo. Tem que saber se comunicar. E tem que dar retorno quando uma pergunta pertinente é feita. Não adianta desprezar, não. É isso aí, né? A dimensão do Flamengo, ela é muito surreal.